pessoal, mas pais, tudo bem? Estão tão longe. Vou ficar mais pra cá um pouquinho. Né? Eu estava falando com o senhor em casa, algo que eu precisava ouvir da parte de Deus, sobre que trazer para vocês. Eu tenho um amor muito grande para essa revista Malvinha Impacto aqui, né? Mas ela já tem 10 anos, eu falo com muito carinho. E o que nós vamos falar nesta manhã de bênção é sobre a prática do ministério de poder. Eu peguei praticamente a última lição. A gente estuda muito antes de chegar nessa lição. Nessa lição aqui, ela já vai falar da prática do poder. Tá? Mas vocês vão conseguir compreender, correto? Vocês entendem? Tá? E eu quero falar hoje para vocês sobre o ministério das pequenas coisas. O ministério das pequenas coisas está inserido na prática do poder. Mas o que é poder? O que é poder, gente? Quem sabe o que é poder? O que é poder? Quero ouvir de vocês. O que vocês acham que é poder? A gente não tem como escorrer, né? O que é poder? Pode pesquisar aí no Google. Se eu não quero vocês quietinhos, pode pesquisar. Pode pesquisar significado, pode pesquisar sinônimo. Eu na escola. Vamos lá, pesquisa lá. Vamos colocar vocês ativos, inseridos dentro do processo do aprendizado cognitivo. Vamos lá. O que é poder? Pode falar. Pode ir. Gente, fala aí. Pode falar. Não, quem mais pesquisou? Não está funcionando, não? Então tá bom. Eu vou ler para vocês. Deixei pronto antes para vocês entenderem, tá? Olha, o que diz lá é o seguinte, o que vocês vão ver é exatamente isso aqui. É um verbo que diz o seguinte: possuir força física ou moral, ter influência, validamento, ou seja, vai e faz. Vou ler de novo. Possuir força física ou moral, ter influência, validamento. Correto? Vamos ver as palavras que são sinônimas para essa palavra poder. Diz aqui que poder pode ser condão, direção, aptidão, atributo, capacidade, um dom, dote, faculdade, né, que é o cognitivo, habilidade, predicado, prenda, privilégio, propriedade, qualidade, queda, talento, virtude, administração, comando, condução, diretoria, gerência, gestão, governadoria, governança, governo, leme. Isso aqui são os sinônimos. Bem, então nós vamos caminhar na palavra de Deus rapidamente. Não sei se vai dar para mim dar os 5 itens, mas eu gostaria muito que vocês aprendessem 5 itens, porque a gente já faz. Então eu estou trazendo uma aula que vocês já fazem, algo que a gente já pratica, entendeu? Então, Senhor, eis-me aqui. Eu só te pedi uma coisa ontem. Eu preciso disso aqui agora. Fala aos nossos corações, assim como o Senhor falou no meu, fala no deles também. Por favor, Senhor, toca cada mente, cada coração. E que nós saímos daqui com mais poder, com mais missão, com mais capacidade, Senhor, para vencer. É a minha oração em nome de Jesus. Aqui diz assim, Tiago, por ser meio irmão de Jesus, poderia ter exigido a primazia, ou seja, o poder. Por que ele é meio irmão? Porque Jesus é filho só de Maria. É só de Maria. A Bíblia diz que ele é primogênito do Pai, unigênito do Pai e primogênito de Maria, diz a Bíblia.
Quem era José? José era marido de Maria, mas não teve interferência nenhuma em Jesus. Ela foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. Não houve nenhuma ação humana ali, somente divina. Então, por isso que quando fala que Tiago, por ser meio irmão, é porque era filho de Maria e José. Irmão por parte de Maria, que é filho de Maria. Vocês entenderam? Maria teve vários filhos. Mas na introdução de sua carta, ele refere-se a si próprio, simplesmente como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Podemos formular uma ideia a partir desse testemunho. Quanto mais íntimo você é, quanto mais íntimo você se torna de Jesus, menos você precisará de autopromover-se. Quanto mais íntimo de Jesus, menos autopromoção. Isso aqui está como exemplo na carta de Tiago. Quando você vai lá no livro de Tiago, que é meio irmão de Jesus, você vê isso. Era irmão do Senhor, ele se coloca como servo. Essa é a verdadeira prática do ministério do poder, fundamentada no exemplo de Cristo. Uma coisa é admirar o ministério poderoso dos grandes da Bíblia. Outra coisa é praticar o ministério de poder em nossa vida. Então nós vamos ver algumas áreas. Eu gostaria que vocês lessem Tiago 1:1. Eu preciso que vocês sejam rápidos. Tem bastante texto. Tiago 1:1. O outro lê Filipenses 2:7. Um lê Tiago 1:1. Filipenses 2:7. Essa aula está sendo gravada. Vou colocar lá no meu canal, depois vocês podem, sabe, digerir com bastante carinho. Quem vai ler Filipenses 2:7? Quem vai ler Tiago 1? Pode ler Tiago 1:1. Pode ler. Tiago 1:1. Tiago 1:1. Não, perdão. Tiago 1:1. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Isso, aí está comprovando aquilo que eu falei. Ele é servo, tá? Ele não se autopromoveu, era irmão de Jesus, conviveu com Jesus, cresceu com Jesus, nasceu da mesma mãe, mas não se autopromoveu. Agora, Filipenses 2:7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele está testemunhando a respeito de Jesus, que era seu irmão, porque é filho de Maria. Correto? O ministério das pequenas coisas, eu gostaria de ler aqui para vocês, fala assim: o ministério do poder nas pequenas coisas está entre os mais importantes da Bíblia. De certa forma, ele é mais importante que o ministério do poder nas grandes coisas. Pois a obra extraordinária do poder ocorre de vez em quando, mas a obra ordinária das pequenas coisas ocorre o tempo todo e durante toda a vida. As pequenas coisas são genuinamente grandes no reino de Deus, porque é na obediência anônima que mais crescemos no discipulado bíblico. Tá bom? Então existe, eu achei muito lindo isso aqui, existe a manifestação de poder nas coisas ordinárias e nas coisas extraordinárias. Ordinárias são todos os dias. Vocês estarem aqui é ordinário. Vocês estarem focados na escola bíblica, trazer aqui uma Bíblia, ou abrir a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, sabe, se comportar como alunos, como discípulos, estar pronto, atento para aprender, isso são as coisas ordinárias. Vocês não estarem aqui dentro de forma inconveniente, com xingamentos, com piadas imorais, com coisas erradas, isso são as coisas ordinárias da vida, vocês vão aprender isso aqui agora, tá bom? Eu quero que outro leia Atos 9, 36 ao 42. Eu quero que vocês sejam bem participativos. Atos 9, do 36 ao 42. Vocês podem abrir aí, né? Está vendo o Google também, eu tenho trouxe a Bíblia. Atos 9, 36 ao 42. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras, esmolas fazia. E aconteceu que naqueles dias, que enfermando ela, morreu.
tendo-a levado, depositaram num quarto alto, e como Lida era perto de Jope. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, e mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto, e todas as viúvas odiaram, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, voltando-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo-a, Pedro assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Amém. Então nós vemos aí o ministério de poder, ou seja, trazendo de volta a vida Tabita, né? Tabita, ela já tinha na manifestação do poder de Deus nas coisas ordinárias, coisas simples. O que ela fazia? Ela construía o quê? Ela ajudava com esmolas, ela fazia grandes obras, boas obras, e ela confeccionava roupas, ou seja, no ordinário, no dia a dia. Se você chega aqui, você coloca essas cadeiras enfileiradas, você de alguma forma arruma aqui, organiza, igual o irmão lá já foi lá, tocou, não é assim? É o ordinário, gente. Vocês estão entendendo? Vocês gastam horas e horas para ensaiar uma música, às vezes semanas. Você entendeu? É o ordinário. E tantas outras coisas, aquele que pega, que aprende, que toca, que se dedica no aprendizado. Isso é a parte do ordinário. É você lutar contra a dificuldade que o sistema te impõe e você separar um tempo para acrescentar algo no reino de Deus através da sua vida. Lucas 3, do versículo 10 ao 14, por favor. Lucas 3. Lucas 3, do versículo 10 ao 14. Lucas 3, do versículo 10 ao 14. Podem ler? Vamos acelerar aqui no processo. Pode ler. O processo da aprendizagem, né? O que devemos fazer então? Perguntavam aos multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada, além do que foi estipulado. Está vendo? Ao Ministério das Pequenas Coisas, que é exatamente o que nós estamos estudando. Você acabou de ler. Quem tem 2, né? Reparte com seu irmão. Esse é o Ministério da Ação Social. Mas que nós podemos trazer para a nossa vida. A vantagem de você guardar, digamos, sei lá, você separa lá, vou dar um exemplo, né? 10 calçados que você não quer mais usar. Qual a vantagem de deixar eles estragando dentro de casa? Que vantagem tem nisso? Uma roupa que você não aguenta mais nem olhar, você deixar de lado, estragando dentro de casa. Por que estraga, gente? Porque se fica muito tempo guardado, vai estragar. O calçado, se você deixar ele guardado muito tempo, daqui a pouco ele está descolando, está rasgando. E a roupa também, ela fica mais fraca. Então, quando o irmão leu esse texto de Atos 3, do 10 ao 14, ele está falando do Ministério das Pequenas Coisas na questão de você também repartir com o seu irmão aquilo que você tem, até mesmo sobrando na sua casa. Né? Que vantagem tem? A mulher foi lá, fez um panelão de comida, o povo não veio para a festa. Chama os vizinhos. Gente, eu fiz, mas o povo não veio. Mas estou convidando vocês, vamos comer junto. Domingo passado, nós temos o costume de levar uma família, todo domingo a gente vai buscar e vai levar. E no domingo passado, nós fomos para lá, ela falou assim: eu fiz um almoço hoje para esperar muita gente, não vieram, mas nós vamos jantar. Eu falei: amém. Eu fiquei feliz da vida, estava cansada, eu tinha que chegar em casa, preparar uma janta. E aquela irmã nos serviu com todo amor. Esse é o Ministério das Pequenas Coisas. É o Ministério das Pequenas Coisas. Vamos lá. Quando exaltamos o ministério do extraordinário, que é aquela coisa,
Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está fazendo, e só no extraordinário. Existem pessoas que só vivem no extraordinário também. Diminuímos a importância do ministério das pequenas coisas. E o ministério das pequenas coisas é o todo dia, gente. É todo dia. Se você vem da sua casa para cá, você vê uma pessoa que tropeçou e caiu, não consegue levantar, está lá com o joelho ralado, torceu o pé, você vai lá e ajuda. Esse é o ministério das pequenas coisas. Ontem eu senti que o Lucas precisava de uma cuidado. Eu corri, porque ele precisava cantar ainda, estava ministrando. Eu larguei tudo que eu estava fazendo lá, fui lá, peguei o copo e falei, Lucas, você precisa beber água. Eu nunca faço isso, não é verdade? Não tenho esse costume de fazer isso. Mas eu vi a necessidade. É o ministério das pequenas coisas. Você entender a necessidade do outro e você chegar próximo para ajudar. O carro, a pessoa saiu do carro, está tentando empurrar o carro sozinho, parou. Você pode dar ali 1 minuto da sua força. É 1 minutinho, gente. Empurra o carro, já vai, já pega. Não é assim, gente? Não é desse jeito? É o ministério das pequenas coisas. E alguém vai olhar para você e falar assim, nossa, você chegou na hora certa, você foi uma bênção de Deus na minha vida. E aí quando você convidar ele para vir na igreja, ele vai vir, porque ele já viu Cristo em você. Então assim, existem pessoas que exaltam muito o extraordinário. Porque o extraordinário, abrir o mar, abrir o rio, né? Igual Jesus um dia me curou do câncer, foi extraordinário. Mas as coisas ordinárias, que são o tempo todo o Espírito Santo agindo na nossa vida, é top demais. Não que o extraordinário não seja, porque o extraordinário está falando, vai acontecer de vez em quando. Multiplicação de pães não era todo dia. Vocês estão entendendo? Existe o extraordinário, mas o ordinário nós temos que estar pronto todos os dias, todo o tempo, o Espírito Santo de Deus agir através de nós. Tá bom? Eu acho lindo quando uma filha olha para a mãe e vê que ela necessita de um cuidado. Quando o filho, né, a filha, olha para o pai e vê que ele necessita de um cuidado. Fala, mãe, final de semana a casa está comigo. Na minha casa era assim, eu trabalhava a semana inteira, minha mãe não ousava no final de semana mexer com nada. Porque além de eu ter que cuidar das minhas coisas, eu cuidava da casa, cuidava da comida, e eu queria que ela fizesse qualquer outra coisa, menos mexer com casa, comida, essas coisas assim. Isso foi até o meu último dia com a minha mãe. Quando eu chegava lá, eu falava, não, mamãe, eu cheguei. Já tem que ter essa referência do sem mim e comigo. Quando eu não estou aqui é diferente, mas quando eu estou aqui é comigo. Ou seja, a gente tem que ter noção da necessidade do outro. A gente tem que ter noção que o outro também cansa. Às vezes o outro já se doou tanto por você. E a gente já acostumou com aquilo ali e não percebe que também cansa a gente. Então, no ordinário, você também tem que entender o outro. Você tem que entender o outro. Nossa, o irmão faz aquilo todo dia. O que eu posso ajudar para, pelo menos hoje, eu ser uma bênção? Chega aqui, junta essas cadeiras, vamos limpar isso aqui, limpa isso aqui tudinho, deixa tudo cheirosinho. Quando a pessoa chega, que é responsável, olha o que aconteceu. Eu falo assim, não, hoje eu quis abençoar. Hoje eu quis ser bênção, quis ser canal de bênção. Igual você falou aí, né? Você tem, né? Não é isso? Você doar um pouquinho do seu tempo, do seu carinho para com Deus. Segundo item, a gente falou do poder nas pequenas coisas, agora vamos falar do poder na intimidade com Deus. Poder na intimidade com Deus. A intimidade com Deus não deve ser um fardo, uma atividade que fazemos de forma mecânica, tá? Ou apenas mais uma tarefa marcada na nossa agenda, cheia de compromissos. O Salmo 25, versículo 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Podem abrir o Salmo, por favor? 25, 14, vamos falar o que fala sobre intimidade. A intimidade traz poder. Revela poder também na vida daquele que tem intimidade com Deus. Ele passa a ter mais poder. E eu já li o que é poder, né? Então diz lá, pode ler. Alguém pode ler Salmo 25, versículo 14. Pode lá.
Antes de ler, deixa eu fazer um complicado. Nós vamos para a chácara da igreja dia 11. Agora, próximo. Vamos para ficar lá e no dia 12 batizar quem quiser ser batizado. E quem tem carro, ou seja, condução própria, quiser ir condução própria, vai. Mas quem não, por favor, dê seu nome lá na secretaria. Você vai no ônibus. Esse ônibus deverá sair daqui umas 4 horas. Então você viajando lá. E aí vai pagar o valor da passagem dividido. Se o ônibus leva 50 pessoas, o preço X divide por 50. Para achar o preço unitário. Não vamos cobrar inscrição nem nada. Então todos estão convidados, é trabalho da igreja, da qual participamos. Devemos esforçar e participar. Vamos ter lá um momento à noite, depois da janta, um culto sim de avivamento. Nós não vamos levar aquela sonzeira, uma caixinha para falar, e o mais nós vamos cantar, nós vamos participar, vamos orar, uma palavra. E sábado que vem, viu, Badeu? Sábado que vem nós vamos dar a primeira aula aqui para quem vai batizar. Por favor, já começa hoje mesmo, que eles falam com quem tá? E a ordenação. Obrigado. Amém. Salmo 25, versículo 14. Podem ir. O Senhor confia o seu segredo aos que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Dá para repetir de novo, a mesma. O Senhor confia o seu segredo aos que temem. Segredos. Aos que o temem, Deus tem segredos. Aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A sua aliança. Ele vai se revelar. Ele vai revelar os seus segredos. Para quem? Para quem quiser mais intimidade. Para ter intimidade, você tem que ter o quê? Dedicação e zelo para buscar esse relacionamento com Deus. Correto? Quando a gente tem mais intimidade com Deus, a gente tem uma forma de relacionamento. Não é? Que pode ser diferente, às vezes, por exemplo, marido e mulher, pode ser diferente os horários, a forma, ou irmãos, ou pai e mãe, mas todos nós temos que ter algum tipo de relacionamento com Deus. Através da oração, através da leitura da palavra. Quando eu quero ouvir Deus falar comigo, eu vou para a palavra. Eu conheço um profeta verdadeiro quando ele está pautado na palavra. Se não tiver palavra, estou saindo de perto. O verdadeiro tem que estar aqui, ó. Ele tem que ser bíblico, cristocêntrico. Ele não pode falar, ele não pode sair das linhas daquilo que Deus já deixou pronto. Vocês estão entendendo? Porque essa aqui é uma palavra profética para nós. Então, uma vez alguém falou assim para mim: Alxane, eu ouvi uma história e contou para mim um curso que foi dar durante uma semana para se conhecer cédulas verdadeiras, porque está tendo muita cédula falsa no mercado. Uma semana ali, só notas falsas. Verdadeira. Só nota verdadeira. Só nota verdadeira. Uma semana de curso, horas e horas, mexendo naquelas células verdadeiras. Eu amo numismática, tá, irmãos? Desde criança, de família. Então, só mexendo com nota verdadeira. Terminou o curso, um aluno chegou e falou assim: o professor, o curso foi para me identificar as notas falsas. Uma semana de curso, não veio uma nota falsa. Eu falei: mas quem conhece a verdadeira. Quando você se torna perito na verdadeira,
facilmente você vai identificar a falsa. Isso é gerado por quê? Por intimidade. Se você não lê a palavra, facilmente você é enganado com a palavra. Como é que Satanás tentou Eva? Com a palavra. Qual a palavra que a serpente usou? Aquela palavra que Deus havia falado, colocou uma boa parte daquela palavra e depois colocou o veneninho da serpente ali, que foi uma palavra adultera. Não, você não vai morrer. Deus disse que ia morrer. E a morte era eterna. Só que o diabo falou que não, porque ele estava se referindo a essa morte física. Ela comeu, não morreu. Não, eu vou dar para o meu marido. Não é? Estou aqui vivinha. E Deus estava falando da morte eterna. Por isso que Jesus teve que vir para fazer um sacrifício perfeito por nós e nos religar a Deus. Porque nós estávamos condenados à morte eterna. Aquela pegada errada lá do Éden. Outra coisa, quando o Espírito Santo de Deus, você lê lá o texto certinho, e o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto. Foi o próprio Deus para ser tentado pelo diabo. Ele foi tentado de que forma? Com que palavra? A dele? Não. Essa daqui. Jesus repreendeu com qual palavra? Essa daqui. A palavra de Deus. Se você não tem conhecimento de intimidade na palavra, você tem dificuldade até para repreender o maligno. Vocês estão entendendo? Há necessidade de intimidade, de leitura. Essa leitura vai te dar o quê? Poder. Por exemplo, Dara, quando você estudou, você recebeu um poder para poder falar sobre aquele assunto. É autoridade. Qualquer curso que você fizer, qualquer um de vocês tem ela, estudou algo, você recebe o quê? Um poder para falar sobre aquele assunto. Você passa a ser uma referência, uma autoridade. Há uns meses atrás, uns anos atrás, na verdade, caiu uma senhora na esquina da minha casa e veio para fora. Gente, foi um acidente tão simples que eu nem imaginava como ele interrompeu daquela forma. Uma bicicleta com uma moto. Eu nunca tinha visto um estado daquele. Aqui em Jaru ainda não. Corri para socorrer um homem. Pá, no meu ombro. Você não pode. Eu falei, eu posso, moço. E a situação não era para morrer. Ela já estava com um roxinho. E ele bateu no meu ombro, tira a mão dela, você não pode. Eu falei, moço, eu posso. Ela já está muito cianótica. Eu tenho poucos minutos. Ela bateu com a cabeça assim, sabe? E aí eu mudei, peguei a bolsa dela de documento, porque juntou muita gente esquisita, assim, sabe? Que dava a entender que ela seria roubada. Coloquei debaixo da cabecinha dela, fiquei ali e eu comecei a falar com ela. Ela começou a respirar, facilitei a respiração. Começou a falar com ele, aquele homem falou assim, eu já te falei que você não pode. Eu falei assim, eu posso, eu não sei se o senhor pode. A lei me autoriza, me obriga e me condena se eu não socorrer. Agora o senhor eu não sei quem é. Ele pegou e deu 2 passos para trás. Você não precisa se identificar totalmente. Você só precisa exercer autoridade naquilo que Deus te capacitou. Foi aquele primeiro ponto que nós falamos de Tiago. Tiago era irmão, filho de Maria, irmão de Jesus. Mas ele vai lá na sua carta e ele diz que ele é servo. Vocês estão entendendo? Então assim, você não precisa pegar e dar uma carteirada lá no outro. Mas você pode exercer a autoridade que o conhecimento te trouxe. Se você tem autoridade na palavra, usa a palavra. Para ter autoridade na palavra, você tem que ler a palavra. Quando alguém, irmão, corre aqui, fulano tá para fazer uma besteira, ora lá para fulano, você não tem prática de oração, não tem vida de intimidade na oração. Vai sentir um pouco mais de dificuldade, mas se você passa a ter intimidade com Deus, fala com Deus através da oração, nós vamos ver isso aqui, você passa a ter o quê? Autoridade na palavra através da oração. Se você gasta tempo na palavra de Deus, que é a própria Bíblia, você passa a ter autoridade, ou seja, poder para falar sobre essa palavra. Assim como nos estudos vocês têm, todos vocês têm autoridade. Quanto é 2 mais 2? Ô, irmão, tá de brincadeira, né? Mas é autoridade, gente. Aprenderam. Poderia trazer aqui, né, expressões enormes, mas não é o caso. Vocês já estão capacitados em algo que já lhes foi oferecido. E por que não buscar mais naquilo que está sendo oferecido para vocês também, que é a leitura da palavra?
para se tornarem peritos no conhecimento da palavra de Deus. E não ser enganado por esse tanto de heresia que está aí fora. Essa semana eu perdi um rapaz que me doeu muito, sabe? Que sempre quando eu vou a Cuiabá, eu evangelizo. Teve uma vez que eu fui ter 120 anos. Foi maravilhoso. E sempre quem me ajudava era esse rapaz, me levando para um lado para o outro. Mas ele, nascido na igreja, criado na igreja, mas mais tarde ele tomou um caminho errado. E ele começou a achar que no caminho errado, quando alguém o abençoava, ele voltava vivo para casa, ele estava de boa. Não, eu estou errado, mas a mamãe está orando e eu estou de boa, não está acontecendo nada ruim comigo, né? E a palavra de Deus diz que Deus não se corrompe por ninguém corrompido. O fato de conhecermos a palavra, devemos viver na palavra. Na palavra. Eu vou falar sobre o poder do testemunho. Ele começou a dar mau testemunho. E há 3 dias atrás ele morreu por causa do mau testemunho. Começa a fazer alianças com gente que o diabo já quer matar. Começa a fazer alianças com pessoas que têm vida destruída, amizade, de caminhar junto, de fazer besteira mesmo. Não é de você estar pregando, é de fazer o que o outro faz. Em vez de ser influência para aquela pessoa boa, usar a autoridade que Deus te deu no conhecimento da palavra, para dar uma boa influência, convidar para vir para a igreja, testemunhar Cristo, passa a fazer o que o outro faz. Isso é muito triste. Então aqui fala sobre o exemplo da intimidade com Deus. No caso de Enoque, é mais que um momento, foi uma vida. Gênesis 5, do 21 ao 24, fala que Enoque tinha tanta intimidade com Deus. O que aconteceu com Enoque? O Senhor o levou para si. O exemplo de Daniel é mais que experiência, é uma dependência. Daniel estava na cova com leões famintos, mas ele era dependente de quem? De Deus. E isso ficou muito claro. O rei chegou lá, quando começou a clarear o dia, mandou tirar a pedra que estava na boca daquela cova. Chegou e falou assim: Daniel! Daniel! Por acaso teu Deus pode te livrar da boca dos leões? Daniel era inteligentíssimo, gente. Uma autoridade de conhecimento livre. Ô rei! Vive para sempre. Então está vivo. De boa com os leões. De boa. De boa, de boa, de boa. Irmãos, o poder e a autoridade que Deus nos confere vai ser provado no momento, tá? O de Daniel foi, ele saiu daquela cova para se tornar governador. José saiu da prisão para se tornar governador. Mordecai saiu daquela situação de humilhação, era parente da rainha Esther, mas ele viveu uma situação humilhante, sem poder nem dizer que era judeu, para se tornar governador de Suzã. Quando Deus te confere algum poder, porque você tem intimidade com Ele, porque você procura conhecimento, você também vai ser provado. E vai ser manifesto. Vai sair do ordinário para o extraordinário, foi o que eu já falei. Ou seja, eu não conheço sua intimidade com Deus, mas Deus pode criar uma situação que eu vá conhecer isso no momento do extraordinário. Vocês estão entendendo? Eu não conheço a sua vida de dependência de Deus, de intimidade com Deus no ordinário, no todo dia. Mas eu vejo em você intimidade com Deus de alguma forma, por causa do teu processo de santificação. Isso a gente percebe. Esse poder que Deus dá para testemunhar, como eu vejo em cada um de vocês, tá? Eu vejo isso em vocês. É poder para testemunhar, nós vamos falar. Eu posso ser surpreendida num momento do extraordinário. E vai ser bom. Porque quando você no ordinário, no dia a dia, você já exala Cristo, no extraordinário vai ser maravilhoso. Pode ser um momento de cura, pode ser um momento de libertação de uma alma, expulsar demônio, pode ser um momento em que Deus se manifesta com cura dentro da igreja de um lado para o outro, pode ser um momento em que no extraordinário Deus faz algo tão tremendo na igreja e vai ser só aquele dia. Com certeza eu vou ver uma pessoa que vive no ordinário todos os dias, tem vida de devoção todos os dias, o extraordinário
lhe pertence. Vai acontecer. Em algum momento Deus vai lá multiplicar pão, não é todo dia, né? Vai abrir o mar, não é todo dia. Vai abrir lá o Rio Jordão, não é todo dia. É o extraordinário. Ele prepara o extraordinário para nós que vivemos o ordinário todos os dias, tá? O manejo da palavra exige e produz humildade. Para experimentar o poder da palavra, devemos aproximar-nos dela como alunos e não como professores. Como crianças e não como sábios entendidos. Mateus 11, 25. Eu gostaria que alguém lesse. Mateus 11, 25. A gente tem que saber como se aproximar da palavra de Deus. Essa palavra foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. Levou vários anos. Foram vários autores. E se eu chegar diante dessa palavra para poder, como professora, como alguém que tem muito entendimento, eu chego para dar a palavra, opa, está errado. É a palavra que deve nos preencher. Nós chegamos nela como alunos, com simplicidade. Senhor, fala comigo através da tua santa e bendita palavra. Eu gostaria que a tua irmã lesse esse texto, por favor, Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Isso. Quer dizer, Deus ocultou aquilo que ele falou lá, ó. O que você falou? Segredo. Deus oculta segredo, você acabou de ler, para os sábios e entendidos e revela a nós, os pequeninos. Top demais esse Deus, né, gente? Não é legal demais? O Lucas leu que Deus tem seus segredos. Aí você, não sei, é Pedro? Pedro. O Pedro leu um texto que diz que Deus revela essas bênçãos que estão contidas na palavra a nós, os pequeninos, não aos sábios e entendidos. Eu provo isso. Deus deu um sonho para Faraó. E José já tinha trabalhado na casa de Potifar. Aí a mulher tentou pegar o José, aquela situação toda esquisita, né? Tentou criar uma casinha para incriminar José de algo que ele não fez e ele fugiu. Aí mesmo assim o Potifar, que deveria mandar aquele escravo para a morte, ele poupou, no mínimo ele sabia mais ou menos que tipo de mulher ele tinha dentro de casa. Mandou colocar o rapaz lá na prisão. Na casa de Potifar ele era mordomo, administrador da casa de Potifar. Na prisão, a palavra de Deus diz que José chegou lá e ele se tornou o quê? Administrador da prisão. Ele governava na casa de Potifar, ele governava na prisão, e lá na prisão ele interpretou o sonho do padeiro e o do copeiro. E o copeiro, o padeiro morreu. E o copeiro, quando estava saindo de lá, ele foi restituído do seu cargo. José falou assim: poxa, cara, quando tu chegar lá diante do faraó, lembra de mim? Quando tu chegar lá, tu lembra de mim? Ih, lembra de mim. Passou 2 anos. Passaram-se 2 anos. E um dia, papai do céu, olhando lá, falou assim: não, eu vou abençoar aquele meu servo que é governador na prisão. Um excelente governador. Deu um sonho a quem? Faraó. E aquele sonho, os sábios entendidos do Egito, que era a maior potência mundial da época, os sábios entendidos da maior potência mundial da época, que era o Egito, não conseguiram interpretar aquele sonho. Aí o copeiro, né? Qual a função do copeiro? Qual a função do copeiro? Pode falar. A função do copeiro é o seguinte: alguém foi lá e preparou lá um suco para o faraó. Quem bebia primeiro? Quem bebia primeiro? O copeiro. Se tivesse veneno, morria. Era o copeiro. Imagina. Essa era a função do copeiro. Não era só servir a ele. Era ser servido primeiro, dando a sua vida pelo faraó, se caso fosse necessário. Depois do faraó. O faraó olhou: não morreu, eu posso beber. Porque em todo o tempo, autoridades
existem pessoas que querem destruir essas autoridades fisicamente. Em todo tempo, até hoje. E uma dessas formas de aniquilar essas pessoas é produzindo a morte física delas. E uma delas é na necessidade diária, que é a alimentação. Tá? Então, quando ele falou do sonho, o copeiro lembrou, o Espírito Santo de Deus vai falar, rapaz, você esqueceu do José, vai falar para ele do José. Ele falou assim, Faraó, ele era muito íntimo, né? Eu conheci um rapaz na prisão, pensa num homem que Deus fala com ele. Aí ele vai falando, gostei. Intimidade com Deus. Ele tem intimidade com Deus. Eu gostei. E o que ele fez? Ele chamou o José. O José se preparou todinho, ficou todo bonito. Parecia mesmo um egípcio. Gente, tudo que os judeus têm de prática, os egípcios até hoje odeiam. Aquele monte de barba, um monte de pelo. Eles rapam o corpo todo, até hoje. Quando as pessoas vão visitar o Egito, e vai com muita barba, muito pelo, muito bigode, sei lá, muito cabeludos, eles repugnam essa cultura. Então ele se babiou, a palavra de Deus diz que ele se rapou. E foi lá para Faraó e foi assim de boa. Ele não tinha só inteligência para si, ele tinha também inteligência para administrar situações. O Faraó já gostou, falou, rapaz. E depois o que ele falou, nossa, ele agiu como alguém que já traz a solução, interpretou o sonho e já trouxe, o conselho é esse, faz assim. Não, você é o homem, você é o cara. Saiu de governador da casa de Potifar, saiu de governador da prisão para se tornar governador da maior potência mundial do seu tempo. O que é que ele tinha? Intimidade com Deus. O que é que ele tinha? Profundidade na palavra, porque foi na palavra que ele foi identificado, tá bom? O manejo da palavra demanda reflexão. Quando você abre a palavra de Deus, você tem que saber o quê? Interpretar, que foi o que José fez com o sonho que Deus havia dado para o Faraó. A forma de Deus falar, às vezes, não é igual a nossa, assim. Então, quando você abre a palavra dele, você tem que saber interpretar o que ele quer dizer. Outra coisa, você tem que avaliar. Vocês têm que avaliar se aquela informação que foi trazida para você, ou se essa interpretação que você está fazendo, se ela é correta ou se ela é incorreta. Às vezes a gente lê assim de qualquer jeito, você tem que avaliar se é correta ou se é incorreta. A melhor forma de você procurar é falar com o próprio autor, Senhor, eu estou correto nessa forma de eu avaliar, nessa forma de eu interpretar, está certo isso? Eu estou agindo de forma correta? É desse jeito mesmo que o Senhor quer para mim? Eu estou conseguindo entender corretamente? Né? E aí tem a terceira, que é a aplicação. A partir do momento em que você interpretou, você fez uma avaliação, uma análise, você percebeu, não é isso mesmo que Deus quer para mim, através da palavra eu entendi. Aí falta colocar em prática. Por isso que muita gente, o diabo tira ele da palavra. Porque ele passa a ser descomprometido com o testemunho. Uma das formas de destruir uma pessoa é ir tirando a palavra. São de cristão. Se ele não conhecer a palavra, o que acontece? Ele não vai saber qual o comportamento que ele tem que ter, o testemunho que ele tem que dar. Porque o testemunho é fundamental. Entendeu? Então, assim, o poder para testemunhar é uma capacitação espiritual dada por Deus. E essa capacitação que Deus dá, ela tem envolvimento com a palavra. Quanto mais você lê, mais você vê a conduta que é correta. Quem você tem que copiar na palavra? Cristo. Quem Paulo copiava? Cristo. Ele chega para as pessoas e fala assim, gente, vocês não conheceram Cristo, então não tem problema não. Ó, eu vou falar de um homem que eu imito, então vocês podem me imitar, porque eu imito ele. Vocês ficam tranquilos se eu falar de alguém que vocês nunca viram, mas eu imito ele, eu vi, e ele viu mesmo, e o negócio foi feio. Ficou 3 dias cego, então o negócio foi feio. Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco, ele amava
matar as pessoas, né? Judiar. E Jesus chegou para ele e falou: ó, eu sou aquele que você está perseguindo. Hoje nós vamos ter conversinha. Eu sou exatamente aquela pessoa que você está perseguindo. E foram 3 dias de cegueira. O que um soldado precisa ter para poder ser aceito em qualquer força armada? Boa visão. Para ele ter um excelente reflexo, para ele saber usar o quê? Toda a sua indumentária de guerreiro. Deus tirou dele. Deus tirou dele. Porque ele estava usando para o mal. Achando que estava fazendo certo. Deus tirou dele. Ele, depois lá na frente ele fala, ó, com grandes letras dos esteiros garranchos. Porque a visão de Paulo nunca ficou 100% depois. Vocês entenderam? Então ele não prestava mais para matar ninguém, para guerrear ninguém. Ele já estava com dificuldade até para se defender. Mas o poder do testemunho fala assim, em João 20, eu estou terminando, João 20, 19, por favor. João 20, 19, já estou encerrando. Eu gostaria que alguém lesse João 20, 19, é o Evangelho, tá? Antes de testemunhar por todo mundo, os discípulos precisaram esperar em Jerusalém para que o poder de Deus pelo Espírito Santo os capacitasse a ser testemunhas. Antes de receber o poder para testemunhar, os discípulos estavam com as portas trancadas e com medo. Depois de receber o poder, foram presos por falta de medo. Passaram a ter muita coragem mesmo, muita vontade mesmo de falar de Jesus. Eu gostaria que alguém lesse João 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Isso aí. Atos 4, de 1 a 3. Atos 4, de 1 a 3. E vamos finalizando. Atos 4, de 1 a 3. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e capitão do templo, e os saduceus. Doendo-se muito dos que ensinassem o povo, e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Isso. Eles receberam poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ajudar no ministério das pequenas coisas, porque você vai deixar de ser ganancioso, de ser egoísta, de só olhar para si, né? Você vai passar a ser um cristão. A igreja primitiva dividia tudo, gente, tinham tudo em comum. Ministério das pequenas coisas lá era fundamental. Eu acho lindo quando tem almoço aqui que todo mundo come. Às vezes você não sabe, mas o irmão, às vezes passa um mês sem ver uma carne na mesa. Você não sabe disso. Às vezes ele come um arroz com ovo por muito tempo. Às vezes ele nem janta. Tem locais de trabalho que dá comida, então ele só come o que o trabalho dá. De noite ele não tem comida. Porque o dinheiro que sobra para pagar aluguel, luz, telefone, para ter um Wi-Fi em casa. Difícil, gente, a vida. Né? Então, assim, esse Espírito que a palavra de Deus falou, que é o Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele vai dar poder para você ter mais intimidade com Deus. Você vai sentir desejo de orar, de ler a palavra, de ter intimidade com Deus, de ter vida de oração. Jesus, ele ia sempre para o monte para orar, gente. Jesus estava sempre no monte. Marcos 1,35 fala: Jesus se levantava de madrugada, ia para um lugar deserto e ali orava. Isso parece mais um estilo de vida do que apenas um momento. Ele tinha esse estilo de comunhão, de vida, de comunhão com Deus. E a oração é fundamental. O testemunho, uma pessoa que tem um testemunho maravilhoso, com certeza é uma pessoa de vida de oração. Senhor, eu sou fraco nisso, eu tenho dificuldade naquilo ali, né? Senhor, o meu problema é esse aqui. A minha luta é com isso aqui. Deus conhece as nossas lutas. E através da oração você vai
colocando isso para Deus. Senhor, não deixe fulano vir para cá para me provocar, para me aborrecer nas minhas dificuldades. Eu clamo a Deus antes. E o que acontece? Esse Espírito vai te dar poder para você vencer. Você vai orando, vai clamando, vai pedindo a Deus sabedoria, vai pedindo a Deus graça, vai pedindo a Deus misericórdia. A oração, que é você falar com Deus, é importantíssimo. Jesus falava, Jesus orava, falava com o Pai. Mas você também tem poder no manejo da palavra, fundamental. Quem é que está falando aqui? É Deus falando com você. É Deus falando conosco. Com cada um de nós. Nós não podemos deixar de ouvi-lo. E o poder de Deus não pode encher alguém que está cheio de si mesmo. Quando a gente fala do testemunho, mas eu sou o fulano, mas eu sou o Beltrano, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, mas eu sou... Gente, tem gente que tem... Uma vez eu peguei eu trabalhei em recursos humanos, em Metro, e havia lá um funcionário que tinha 300 diplomas. Ele tinha sido encaminhado pela Alemanha. Brasil e Alemanha trabalham com o método padrão mundial que está na Alemanha. O método padrão mundial estava na Alemanha. Não sei se já mudou para sair de lá tem muitos anos. Mas eu trabalhei no Instituto Nacional de Metrologia e Instituto Nacional de Metrologia e esqueci mesmo. Botar um nome desse tamanho, LP. Então assim, a gente olhava aquilo e olhava a pessoa. Quando eu via a pessoa, eu falei assim, não, aquele dos 300 diplomas, curso. Era o homem mais top do top dentro do Inmetro. Meu Deus. Aí a gente olha, eu começando minha primeira faculdade. Dá uma chave no balão, dá? Gente, eu fui fazer pós, tinha uns alunos que tinham recém-formados. Gente, era assim, gente, para entrar na sala, de época. Os nossos professores vieram de fora. Foi o primeiro curso que tinha sido dado em Rondônia. Pessoas humildes, com um doutorado. Tinham gastado muito para aprender. Os alunos... eu faço. E os professores aguentando aquilo. Numa vacilada que um aluno daquele deu, o professor foi lá, igual uma agulha, acabou. Ele falou, filho, você está atrasado 15 anos. Você tem que correr atrás de ganhar conhecimento a mais, 15 anos a mais. Você está atrasado 15 anos. E foi falando os itens. Você está atrasado nisso. Eu vim como pesquisador. Estou estudando o estado de Rondônia. Mas o professor já estava aqui também, né? Já estava aqui, por isso que ele colocou. A gente pode evitar, às vezes, uma vergonha dessa. Vocês estão entendendo? A gente não sabe, às vezes, o que o outro tem. É igual o Tiago, que era irmão do Senhor. Mas ele não sai. Não, eu sou irmão de Jesus, ó. Sou filho de Maria. Nós podemos vencer com humildade. E quem é que dá humildade? É o Espírito Santo de Deus. E a humildade faz parte do poder no testemunho. Nós podemos testemunhar a Cristo, mas tem que ter humildade. E para encerrar, diz, o poder do testemunho não depende de nossa força, mas da nossa fraqueza. Porque quando somos fracos, então é que somos fortes. Mas um dia eu não entendi esse versículo, não. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, capítulo 13, versículo 4. Eu falei, Senhor, como é que quando a gente é fraco, a gente é forte? Eu não entendi isso, não, Senhor. É o que eu falei para vocês. Você pega a palavra, você tem que pedir o próprio autor para falar. Falou, filha, o fraco ora. O fraco pede oração. O fraco chora. O fraco corre atrás de alguém para ajudar. O fraco pergunta quando ele não sabe. O fraco grita. O fraco chora. O fraco vai na igreja. O fraco faz campanha de oração. O fraco jejua. O arrogante não, filha. O arrogante não. Vocês estão entendendo?
está passando por momentos de tantas dificuldades, porque ele está buscando muito, então ele está cheio. E a gente aprende nesses momentos para guardar por uma vida inteira. Poxa, agora eu estou de boa, parece que o diabo nem me vê mais. Beleza, top demais para a minha vida. Nossa, que legal, vai dar para me dar uma respirada. Aí tudo aquilo que você aprendeu no deserto, cadê? Tem que continuar. Quando você está no deserto, você ora mais, você jejua mais, você lê mais a Bíblia, não é assim? Você busca mais, você interage com pessoas que podem te ajudar, que têm mais conhecimento. E quando você sai do deserto, tem que continuar do mesmo jeito. O deserto é uma escola. Vamos ficar aqui, irmãos? O deserto é uma escola difícil. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Vocês têm poder na palavra. Vocês já têm. Busquem mais na palavra, no testemunho, na oração e nas pequenas coisas. Para mim, vocês são top demais. Mas continua. Continua. Quando você chega para alguém e fala assim, fulano, você poderia ajudar lá os diáconos a lavar aqui, que é difícil, já, né? Lavar ali fora, né, e tal. Vou, nada. Ué, mas não é nas pequenas coisas? Eles já estão cansados, já têm mais idade. O que é a quadra para nós aqui? E o que é para eles? Vocês estão entendendo a dificuldade? Então, não, nós vamos sim, eu vou chamar mais uns 3, 4, 5 para ajudar. Você ter poder para agir nas pequenas coisas. Para ajudar. Um ajudando o outro fica mais fácil. Quando você faz isso, você vai ver poder naquela palavra, naquela pessoa. No testemunho, nas pequenas coisas que é o ordinário, né? Na oração, na intimidade com Deus, na palavra de Deus, numa vida de consagração. Eu gostaria de orar por vocês agora, para que vocês saiam daqui mais fortes. Eu não vim trazer uma palavra para desanimar. Eu vim trazer uma palavra para dizer que vocês estão no processo. E no meu olhar de mãe, de serva de Deus, de professora, de sei lá, de uma pessoa simples como eu sou, eu acredito que vocês estão bem. Porque é tudo que eu peço, quando eu preciso, vocês têm braços estendidos e mãos estendidas para me ajudar. Então vocês já têm esse entendimento de que na igreja a gente precisa um do outro. Quando é para orar, vocês já têm até um culto que vocês lideram aqui. É uma pena que eu não posso estar aqui nesse horário. Vocês entenderam? Já coloquei isso para alguns líderes. É um horário muito complicado para mim. Mas já frequentei várias vezes e procuro, sabe, sempre divulgar. A oração é fundamental. Tem alguns horários que eu oro durante o dia, várias vezes. Essas orações são inclusive gravadas. Eu me alimento desse momento. O meu filho fala assim, mãe, o melhor momento do dia é a hora que a senhora está orando por nós. Então eu estou trazendo essa intimidade que eu tenho na minha casa com meus filhos. É normal eles pedirem oração. É normal eu chegar e colocar a mão na cabeça deles, estão saindo do trabalho, e eles chegam e ficam assim. É normal isso em casa. Eu estou agitada fazendo uma coisa, eu chego lá, pegou o capacete, está saindo na porta, eu vou lá e abençoo. Mas eu não falo, deixa eu abençoar, eu oro. O mais velho tem que ser uma oração bem longa. Eu estou acostumada a fazer aquela oração longa. Aí ele grava, mãe, gravou, manda a gravação, minha nora já grava. Isso é tudo uma bênção, irmão. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Mama, minha mãe não ora, ore você. E mama, minha mãe, meu pai não lê a Bíblia, leia você. Mas na minha família todo mundo dá um testemunho. E aí? Você que vai dar conta da sua vida espiritual para Deus? Da sua intimidade para com Deus? Toda família tem defeitos, tem falhas. Você não é obrigado a copiar essas falhas. Identifica o que é falha. Vai para a palavra, pega o que é bom, viva o que é bom. Deus pode ter escolhido você para mudar a história da sua família, da sua casa, da sua parentela e do lugar onde você mora. Há uns anos atrás era comum os vizinhos tudo lá em casa para orar. A partir das 2 horas. Gente, mas era muito vizinho. E que um vizinho traz outro, que traz outro, que traz outro. Quando eu vim para o Batista Nacional, eu fiquei na obra integralmente, funcionava, fiquei integralmente na obra. E aí falei para eles que já não dava mais, mas eu tenho um direcionamento. Para que eles não ficassem sem alguém para ajudar. Mas é bênção demais, gente.
Quem que gosta de orar? Não precisa levantar a mão. Quem que gosta de ler a Bíblia? Não precisa levantar a mão. Intimidade. Quem gosta de dar bom testemunho? Intimidade. Quem gosta de exalar Cristo no dia a dia? Maravilhosa intimidade. Seja íntimo de Deus. Você vai revelar o poder que Ele te deu. Quando você é muito íntimo, você vai revelar o poder que Ele te deu, que é alcançado só no seu secreto com Deus, na intimidade. No secreto com Deus tem que ter oração, como Jesus tinha. No secreto com Deus tem que ter palavra. No secreto com Deus tem que ter bom testemunho. Porque senão você já vai, nossa, hoje eu fiz uma coisa horrível, Pai, misericórdia. Aí Deus, todo dia, meu filho, mesmo eu. Né? Então o secreto com Deus vai polir você. Você vai buscar em Deus força para dar bom testemunho. A palavra vai te polir. Pai, nesta manhã de bênção, eu quero te agradecer por essa palavra maravilhosa, Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqueles apóstolos tiveram um antes e um depois do revestimento. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles alcançaram uma autoridade tremenda, que estavam nem aí se ser perseguidos e mortos. Eles não estavam nem aí se alguém estava detestando o que eles estavam falando ou fazendo. Eles receberam o poder e o testemunho deles era maravilhoso. E Jesus operava através da vida deles e eles faziam tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para a igreja estava nascendo. Eles expulsavam demônios, eles libertavam pessoas, eles levaram a palavra de Deus com muita autoridade. Pedro pregou e na primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se converteram. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos capacita para vencer, nos leva para a oração, nos leva para a palavra, nos leva para um bom testemunho e nos confronta todos os dias com esse sistema mundano, sujo e podre que está aí fora. A gente vai sempre na contramão deles. Pai, capacita esses jovens todos os dias para viver o ordinário. E também, Senhor, prepara o extraordinário. Porque os teus apóstolos tiveram momentos de manifestação extraordinária da tua parte, Senhor, de poder. Mas eles viviam ordinariamente, cheios do Espírito Santo de Deus. E era muito maravilhoso. O Espírito agia e fluía com naturalidade no meio deles. E os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. E as pessoas falavam, nossa, eles são cristãos. Por quê? Porque eles estão fazendo igual Jesus fazia. Eles estão fazendo igual, estão falando igual, estão agindo igual. É a mesma coisa, gente. Olha ali, olha ali, olha ali. Os sinais seguirão os que creem. Então, Pai, que os sinais continuem conosco. Que esses sinais maravilhosos continuem na nossa vida, para que o Evangelho cresça rapidamente. E eu te agradeço por esse momento, dessa manhã de bênção. Abençoa ainda mais nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Desculpa, foi um pouco longo.